Agora eu quero chamar rapidamente um VT, quero voltar a falar de política, porque não bastasse aquele artigo que nós abrimos, o Notícias Agrícolas, lá com o artigo de O Globo, do Ascânio Seleme, dizendo que é hora de perdoar o PT, né? Também rodou na internet uma live feita por elementos, a palavra elementos casa bem, elementos da oposição, elementos da esquerda, capitaneado por não menos que Ciro Gomes. Veja um trechinho da live, olha o que esses caras estão falando a respeito do governo Bolsonaro. E depois eles falam que lá no governo Bolsonaro tem um gabinete de ódio. Vamos ver essa live dos esquerdistas. Dá para a gente ver, Pedro? Então vamos para a câmera 2, aqui eu quero ver lá na tela. Olha aí, ó, golpe da esquerda. Veja o que o Ciro Gomes está falando para a Jandira Fegali, para o Alessandro Molon, para o Lupe, tal. Roda aí, Pedro, pode rodar. Portanto, nós temos que fazer uma luta alta, em alta voz, Bolsonaro assassino, compra os respiradores, Bolsonaro assassino, habilita as UTIs, Bolsonaro assassino, compra os testes, Bolsonaro assassino, não é? Tem que fazer mais hospital de campanha. Isso é o que nós temos que fazer agora. E Bolsonaro assassino tem que fazer isolamento radical. Portanto, Bolsonaro assassino tem que indenizar o povo para ficar em casa. Caixa Econômica tem que entrar em regime de emergência, turno de 24 horas. Esquece o negócio de burocracia, pune depois com o décuplo da devolução do dinheiro, com cadeia. Barbaridade. Então, assim, quer dizer, a palavra de ordem do Ciro para a esquerda é chamar o Bolsonaro de assassino. Difícil, hein, cara? Difícil a gente ter um país tranquilo, em paz, né, e com desenvolvimento, com a esquerda jogando sujo dessa forma. Por que isso? Sabe o que eu gostaria de ouvir por parte dessas pessoas que estavam ali? Qual é a alternativa que eles propõem para o nosso país? Olha, atenção, viu, Ciro? Estamos aqui abertos. Pois não, use o nosso espaço, né, para réplica, tréplica, o diabo. Mas chamar o presidente de assassino, né, acho que a Procuradoria-Geral da República tem que entrar nessa história aí. Estamos falando de política, então nós estamos com... Está na hora, Pedro, de chamarmos, dentro do Tempo e Dinheiro, nossa página de política, o Renato Dias. É isso? Então vamos ao Renato Dias, porque nós temos um especial para vocês de política, de olho em Brasília. Roda a vinheta do Renato. Muito que bem. Boa tarde, Renato Dias. Tudo bom, João? Tudo bem, amigos? Muito bem. Ranking dos políticos, você está sempre de olho nos políticos, não é? E aí eu fiz, na abertura do programa, eu reproduzi o artigo do Ascânio Seleme lá no Globo, dizendo que temos que perdoar o PT, coitados, né? Puxa vida, só roubaram um pouco, né? $1 trilhão, sei lá quanto se roubou, mas ele acha que tem que ser perdoado, o PT tem que ser perdoado. E agora, esse pedacinho dessa live aí, que eu também só coloquei um pedacinho para a gente não ficar, depois do almoço, é meio ruim isso daí. Mas eles estão querendo, o Ciro está chamando e quer que a esquerda chame o Bolsonaro de assassino. Qual é a sua conclusão, Renato? Olha, João, na verdade a gente está quase chamando o Bolsonaro de assassinado, né? Vamos lembrar que ele quase foi morto durante a campanha por um militante esquerdista radical que foi filiado ao PSOL durante muitos anos. Então, se é para falar de assassinato por parte do Bolsonaro, ele seria a vítima, não o assassino, né? Então o pessoal parece que tem memória curta e aí não tem PL de fake news, não tem nenhuma manifestação por parte do pessoal lá do STF, tudo certo, não tem problema nenhum, e fazendo sempre a gente lembrar que não é o que você fala, é quem fala que importa para esse pessoal. A esquerda está liberada para falar o que quiser. Muito bem, e você fez uma chamada, dando como principal destaque do dia, né, uma denúncia contra o ex-presidente do STF, né, mas ministro do STF, Dias Toffoli. Como é que é isso, Renato? Não só ex-presidente do STF, como também ex-advogado do PT, vamos lembrar disso. Ele foi também PGR, Procurador-Geral da República, no governo Lula, no segundo mandato do Lula, e foi durante essa época que apareceu agora uma denúncia que ele teria recebido vantagens da Odebrecht, teria recebido até uma reforma do apartamento dele e também pagamentos em dinheiro. Isso daí vazou na sexta-feira, essa notícia, uma denúncia, e a gente não viu muita repercussão, né, João? É engraçado isso. Você não viu aparecer ali plantão da Globo, matérias grandes ali no Jornal Nacional, no Fantástico de ontem, nada disso. O Toffoli, que já foi conhecido como
amigo do meu pai, dentro da Operação Lava Jato. Esse era o codinome dele lá nos e-mails do Marcelo Odebrecht. E agora o Marcelo Odebrecht fez um depoimento dizendo aí desses pagamentos ao Dias Toffoli. Vamos ver se isso vai realmente ser investigado a fundo, porque é uma denúncia gravíssima e que não está tendo a repercussão que deveria. Bom, e tem outra também, né? Agora há pouco acaba de ser informado que o Exército, através do ministro da Defesa, se pronunciou a respeito de outro ministro, né? Que está querendo colocar o Exército no rolo, nessa coisa de envolver o Jair Bolsonaro, e a Procuradoria-Geral da República está sendo chamada a se manifestar. Acho que é bom não brincar com isso, né? Saiu uma nota agora, né, do pessoal do Exército, repudiando as falas do ministro Gilmar Mendes. Vamos lembrar o que ele falou também numa live. O pessoal está gostando bastante de live agora, né? Ele disse que o Exército estava se associando a um genocídio. Né? Por que isso? O Exército agora está muito envolvido com o Ministério da Saúde. Existe lá um militar que está tocando o Ministério. A gente não sabe se vai vir um outro ministro mais à frente, mas hoje é o general Pazuello. E o Gilmar Mendes fez esse comentário dizendo que eles estão se associando a um genocídio, né? Criticando esse movimento dos militares com o Ministério da Saúde. Ora, não tem cabimento, né, João? Os ministros do STF aqui no Brasil, eles se sentem ali super estrelas, eles querem dar opinião sobre tudo, decidir sobre tudo, atropelam a Constituição em vez de defendê-la, que é a função deles, né, na teoria, e fica tudo por isso mesmo. O Exército agora rebateu e, como você mesmo disse, cabe aí à Advocacia Geral da União, a PGR, todo mundo fazer também o que tem que fazer para que não fique por isso mesmo, né? Muito grave a acusação do Gilmar Mendes e todos os outros arrombos do STF, todo dia se metendo em decisões. Agora, por exemplo, teve uma decisão que 2 cidades, uma de Minas Gerais e outra da Paraíba, se não me engano, estavam ali flexibilizando a quarentena, permitindo que as pessoas pudessem trabalhar, o comércio abrisse. Por quê? Porque não tem caso, os hospitais estão vazios. O STF não deixa. Ele vai lá e manda fechar. Quando é para fechar, ele deixa. Quando é para abrir, ele fala que não pode. Então, estão querendo mandar, eles são verdadeiros, as pessoas que mandam no Brasil sem ter recebido nem um mísero voto, João. Então, mas é isso que as pessoas se perguntam. Afinal, a gente votou em quem? Né? No Toffoli? Né? É isso. A gente não votou, a gente votou no Jair. O Barroso, outro dia, exigiu medidas para auxílio aos indígenas, né, que estariam desamparados com o Covid. Eu não vou nem entrar no mérito da decisão dele, do que ele está pedindo para que seja feito, mas não é a função dele. Ele quer ser presidente, eles querem legislar e eles querem julgar, querem fazer tudo ao mesmo tempo sem ter sido eleitos para isso. Porque se quer ser presidente, vá a campo, né? Se candidate, e se as pessoas votarem neles, virarão. Nós votamos do Jair, estamos satisfeitos, queremos que siga em frente. Essa é a nossa posição. Assim, Renato, deixa eu cortar aqui. Deixa eu cortar aqui para dizer bem claro da minha posição. Essa é a posição do João Batista Olive, certo? Isso daqui, ó. O meu partido é o Brasil. Só para lembrar, eu vou deixar aqui sempre minha camisa aqui nesse cantinho. O meu diretor, o Jonas Olive, ele não gosta que eu suje o cenário dele, viu, Renato? Mas a minha bandeirinha vai ficar aqui, viu, Jonas? É isso aí. Ô, Renato, como é que vai ficar a situação do país diante desse dilema? O STF querendo governar, irritando o Bolsonaro, que tem pavio curto, o Bolsonaro está quieto. Essa posição do Bolsonaro, assim, meio recuado, meio quieto, é bom ou não? Ele está agora numa situação complicada, né? Porque se você estica muito a corda, essa corda uma hora rompe, e aí você vai ter que chegar, você vai dar razão para aqueles que dizem que ele é autoritário, que ele queria dar um golpe e tudo isso. Na verdade, eu vejo uma situação inversa, né? Não estão deixando ele governar. A maior explicação para isso é simplesmente que não aceitaram até hoje o resultado das eleições. A verdade é essa. Todas as várias medidas que ele toma são derrubadas pelo judiciário. Ministro, ele teve que trocar o ministro, foi obrigado a trocar o ministro da Educação por conta daquele vídeo lá vazado da reunião. O Abraham Van Traub teve que ser demitido ali à força, porque senão poderia até ser preso, olha só que coisa. Os apoiadores do presidente estão sendo perseguidos, foram presos, a gente teve diversos casos, jornalistas presos, manifestantes presos. Então, assim, o pessoal que mais fala em defender a democracia, que está fazendo atos pela democracia, são aqueles que não estão respeitando a democracia, que é o resultado das urnas.
Então é uma situação difícil para a gente dizer o que o Bolsonaro deve fazer. Imagino que ele tem ali muitos conselheiros, inclusive o pessoal das Forças Armadas, mais estratégico, mas ele tem que saber ali lidar com essa situação. Vamos lembrar que daqui a poucos meses, em novembro, ele vai indicar uma cadeira do STF, né? Sai o ministro Celso de Mello, decano, que vai se aposentar, e entra uma indicação do presidente Jair Bolsonaro, e ele tem mais uma indicação para ser feita no ano que vem, no lugar do ministro Marco Aurélio. Talvez ele esteja aí sendo estratégico, respirando fundo, para esperar com essas indicações poder retomar um pouco de tranquilidade para conseguir governar, João. Mas a pergunta importante é assim, Renato Dias. O povo está entendendo muito bem o que está acontecendo, não é mesmo? Eu acho que as pessoas não são bobas, né? Hoje em dia, a gente sempre fala, né, desse aparelhinho aqui, João, que acaba sempre sendo fonte de informação. Não existe mais aquele monopólio da informação por parte dos grandes veículos, das emissoras de televisão. Graças a isso até que a gente consegue fazer esse bate-papo aqui, esse programa, sempre com independência e com opiniões aí que não tem que seguir essa linha, né, do que o establishment diz, né, do establishment político. Então as pessoas sabem, as pessoas entendem. E aí aparece pesquisa dizendo que a popularidade dele está caindo, que tudo isso. Agora, se você vai no Brasil real, na população mesmo, anda nas ruas, mais cedo ou mais tarde as pessoas começam a entender tudo o que está acontecendo. Mesma coisa, aquele episódio do juiz Sérgio Moro. No primeiro momento parecia que realmente ia acabar o governo, ia cair todo mundo, mas passa-se o tempo, as pessoas percebem quem é que realmente estava com a razão naquele episódio, João. Muito que bem. Renato Dias, ranking dos políticos, diretamente de olho em Brasília para o Tempo e Dinheiro. Obrigado, Renato. Amanhã a gente conversa mais. Muito obrigado pelo seu carinho conosco. Obrigado, um abração e vamos falando aí todos os dias. Um abração.